Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para falar definitivamente sobre a questão de proteção desse aparelho. Esse aparelho celular da Xiaomi, ele quando foi entrar no Brasil, ele inclusive não havia necessidade de fazer bootloader ou root, que é o que? É a liberação de sistema para a gente fazer o que quiser com o aparelho, ou seja, você ter autonomia total sobre o seu aparelho, podendo configurá-lo e alterá-lo conforme a sua necessidade com diversos aplicativos que você quisesse instalar no seu aparelho. Para ser vendido na varejo, aqui no Brasil e em todo o mundo, é, a fabricante geralmente faz acordos com o governo e o nosso governo, em especial a Anatel, exigiu que a Xiaomi se adequasse às normativas da Anatel, dentre as quais a não gravação de chamada, recursos de proteção, autonomia total. Então, isso é coisa que a Anatel limita as fabricantes de celular para que elas não liberem isso ao seu público, né, aos seus clientes. Então, o que que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu quando a Xiaomi veio tentar vender aqui no Brasil foi bloquear o aparelho. Então, antes a gente podia fazer inclusive o seguinte: veio uma atualização, não gostamos, a gente voltava à atualização anterior. Simples, era procedimento simples, qualquer youtuber podia gravar aí para você fazer um downgrade, que era voltar à versão anterior e impedir que a atualização fosse realizada para as versões posteriores que a gente não gostasse. Então, essa foi uma outra regrinha que a Xiaomi, infelizmente, se adequou aí às normas da Anatel para poder vender na varejo. É, Portanto, outra coisa que a Xiaomi bloqueou foi a gravação de chamada. Eu gravei vídeos, mandei para a Xiaomi me respondeu falando que tinha que se adequar às normas da Anatel. Eu peguei a norma, mandei para a Xiaomi, falei, ó, a norma dita que não se pode gravar chamadas de maneira que o outro não fique sabendo. Então a gente precisa informar ao outro que a chamada está sendo gravada. Com isso, a Xiaomi voltou atrás e pôs a função, disponibilizou a função, não sei se em todos os aparelhos, mas pelo menos no meu, ela voltou com a função, mas agora com uma frase de uma mulher informando que a gravação está sendo realizada. Ou seja, eu tive novamente a função me adequando dentro das normativas da Anatel aí. Então a gente tem que meio que rebolar com as normas da Anatel para poder estar exigindo que a fabricante mantenha funções até então que existiam e que por conta de normativo estão sendo retiradas, dentre as quais outra função que eu acho muito interessante que poderia existir no aparelho é a função de proteção, né, contra ladrão, mas em muitos diálogos, em muitas conversas com muitas pessoas que entendem de direito, de lei, de tecnologia, essa função não é interessante para os fabricantes. Não porque os fabricantes não queiram é, manter um ciclo de venda de seus aparelhos. Não, tem fabricante até que pensa no cliente e fala assim, não, realmente era interessante colocar, mas a questão não é fabricante, a questão é governamental, a questão é a Anatel, a questão é as leis que o governo cria para foder a sociedade. E dentre essas leis, ou acordos, ou normativas, ou alianças feitas com as empresas, quando uma empresa surge para fazer algo bom para o povo, as outras empresas vão lutar contra para que essa empresa não faça algo tão bom. Que ela entre numa faixa de qualidade para continuar girando o mercado e não quebrar as outras empresas. Foi assim com veículos, é assim com lâmpadas e é assim com celulares também. O que é a regra? A regra hoje é não fazer um celular que impeça o roubo. Por quê? Porque o roubo ele gira mercado. Girando o mercado, o governo vai conseguir ganhar dinheiro sobre a venda de novos produtos. O imposto cobrado sobre novos produtos sempre vai continuar girando com o roubo de celulares. Então, outra questão no momento em que seu celular é roubado, se você tivesse acesso fácil, existe a possibilidade disso acontecer, mas não é disponibilizado à sociedade,
de localizar seu aparelho, imagine se todo mundo conseguisse localizar seu aparelho no momento em que ele fosse religado ou fosse mexido, ou até mesmo desligado, você entrasse no computador, digitasse o e-mail, né, o número do e-mail, e mandasse ele ligar para ser localizado e pegar a foto do caboclo que roubou, você saberia onde o caboclo mora, ia lá na casa dele, metia um tiro na cara dele, olha o tanto de crime. Entendeu? Olha o tanto de transtorno que você ia gerar para o governo. Isso eu tô falando as pessoas que fariam isso. As que não fariam isso iam procurar a polícia para que a polícia fosse até o local para pegar o celular de volta. Olha o transtorno gerado à polícia. Olha o tanto que a polícia ia ter que trabalhar para recuperar celulares. Então, isso é estrategicamente impedido para que não gere transtorno ao governo. A questão é não gerar problema para o governo. A questão é não gerar gasto, despesa para o governo. Então, muito pelo contrário, a questão é gerar lucro para o governo. Então, o roubo de seu celular gera lucro para o governo. Então, é por isso que não vai existir. Então, assim, existe formas de fazer root, backup, ou melhor, de habilitar seu aparelho para que você tenha total autonomia do seu aparelho? Existe, que é fazer o bootloader, o root, e aí você vai ter autonomia total do seu aparelho. No entanto, quando você fizer isso, aplicativos como bancos que você usa, aplicativos é, de redes sociais, de comunicação, tais como o Zap, Discord, entre outros, Facebook, enfim, todos esses aplicativos vão ter limitações visto ter feito o root, ou seja, não vão funcionar 100% para te dar uma dor de cabeça, porque senão seria fácil, aí todo mundo vai fazer root e aí todo mundo vai usar o aparelho com autonomia total, vai pôr os aplicativos de rastreamento melhores do que os que são disponibilizados para o povo comum. E aí, enfim, não faz sentido então, não vai fazer sentido então bloquear os aparelhos, entendeu? Então é difícil fazer root, só faz quem tem muito conhecimento para não correr o risco em perder o seu celular. E é já dificultado dessa forma para que não seja fácil para que todos façam, entendeu? Então, assim, é o sistema podre que a gente vive no Brasil e não vai existir, não conheço, já assisti vídeo demais até hoje, no momento da gravação desse vídeo, não existe alternativa e solução para bloquear o aparelho de uma maneira eficiente. Não existe. A forma que existiria era se a Xiaomi desse ao cidadão de bem comum a possibilidade de entrar numa configuração de senha na qual você fizesse a configuração. Tipo assim, por exemplo, na hora que eu pressionar 50 segundos o botão de power, aí o celular vai reiniciar. Eu determinaria o tempo, eu determinaria os comandos que vão ser feitos para que o meu celular reiniciasse. Isso é outro transtorno que vai ser gerado se for disponibilizado esse ao público, porque na hora que a pessoa configura, ela raramente vai usar isso. Quando ela for usar, ela esquece. E se ela esquecer, aí ela vai ter que levar o celular até um técnico para ele tirar a bateria, fazer um hard reset fisicamente, desmontando o seu aparelho celular, né? Porque esses aparelhos hoje em dia, a maioria não tira a bateria, então você teria que abrir seu celular, que é interessante também e é mais difícil. E durante esse período, você conseguiria sim ter uma maior segurança do seu aparelho, porque o ladrão, se você conseguisse pôr a sua senha, a sua segurança, impedindo o hard reset, né? Se fosse possível configurar o hard reset, é possível fazer isso com bootloader, mas sem bootloader, se a Xiaomi disponibilizasse isso para os seus clientes, cara, seria lindo. Então, o ladrão não iria mais pressionar 5 segundos aqui e fazer um hard reset. Então, na hora que caísse nessa tela aqui, qualquer botão que ele apertasse aqui, se não fosse o pré-configurado por você lá em definições, o ladrão jamais conseguiria nem sequer reiniciar seu aparelho. Então, a solução é essa. Já fui e apresentei isso para a Xiaomi não resolveu, não me deu resposta, não vai dar resposta a ninguém sobre isso, não vai disponibilizar uma função lá em definições, configure aqui o seu hard reset, porque seria isso, que aí você configuraria seu hard reset, personalizava seu hard reset, seja lá como, por exemplo, vou apertar o hard reset, eu vou apertar o botão power 5 segundos, para baixo, para cima, para baixo, aí ele faz o hard reset, ou ele aparece as opções ali para eu resetar, para desligar, para aquelas opções que aparecem quando a gente aperta aqui, entendeu? Essas opções aqui. Então,
é, é, a sequência para chegar nessa tela aqui é que deveria ser plausível para os clientes de configuração. Então, não tendo isso, e não tem até o momento, infelizmente é uma ferramenta aí que pode ser até um diferencial para uma concorrente. Então, assim, a forma da gente poder mudar essas questões é boicotando as empresas. Ou seja, comprar. Até então, eu tinha Samsung e quando eu descobri que a Xiaomi estava gravando chamadas, eu comprei um Xiaomi. Passou um tempo, a Xiaomi entrou na varejo, bloqueou a gravação de chamadas e eu falei, eu vou cancelar a Xiaomi se não tiver outro aparelho. Graças às conversas, os diálogos, muita gente eu acho que também tentou fazer, a Xiaomi voltou atrás, mas enfim, a questão é essa, tipo assim, se a gente conseguisse boicotar as empresas e não comprar das varejo que estão culiadas com as Anatéis da vida aí, com os órgãos públicos da vida, comprasse um que não obedecesse a esses órgãos, a gente, além de fazer essa empresa crescer, só que é aquela questão, na hora que ela crescer também, ela vai querer vender na varejo, faz acordo com a Anatel e a gente entra nesse ciclo novamente. Então, assim, é praticamente impossível, né, nadar nesse mar de ondas aí. A questão é esperar. Se a Xiaomi pedir, né? Às vezes faz um abaixo-assinado, solicita que a Xiaomi não respeite tal regra na Anatel, enfim. Até porque também a Xiaomi vendeu muito mais quando era paralelo do que quando fez a cor. Não sei se vendeu mais, não sei. Enfim, a questão é essa. Galera, não existe hoje proteção para Xiaomi. Tem vários vídeos ensinando a instalar aplicativo, instalar essas coisas, mas não tem, não existe. Existe a tecnologia, existe a possibilidade de ter, mas não é liberado para os clientes, entendeu?